Agora eu vou te mostrar os estilos de layer, ou layer style. Eu abri um documento 600 por 600, peguei a fotinho do carro, coloquei ela aqui dentro, redimensionei, deixei ela menorzinha, e agora eu vou colocar um texto. Então eu vou clicar aqui na letrinha T, vou digitar aqui um texto qualquer, vou dar um Enter com Enter lá da direita do teclado numérico, vou só alterar a fonte para ficar mais fácil de você entender o que está acontecendo. Vou aumentar um pouquinho ela aqui. Vamos colocar, eu vou clicar aqui, ó, deixar isso aqui selecionado e digitar Arial. Essa daqui com certeza você vai ter no teu micro, essa Arial Black, tá? Selecionei aqui, vou selecionar Move Tool, colocar o texto um pouquinho mais aqui no centro. Acho que dá até para aumentar um pouquinho aqui em Properties. Deixa eu colocar aqui, assim, ó. Tá? Posso até mudar de cor também. Posso colocar, sei lá, vamos pôr um tonzinho aqui de azul, mais ou menos escuro. Não muito escuro, nem muito claro. Opa. Acho que é assim, deixa eu ver. Assim tá bom. Pronto. Então eu tenho aqui uma layer com uma imagem e outra layer com esse texto. Para a gente entrar no painel dos estilos de layer, e esses estilos você pode aplicar tanto em imagens quanto em textos. Tá? Você tem liberdade aí para trabalhar com os estilos. Você tem vários caminhos. Então, por exemplo, eu vou deixar a layer do texto selecionada. Eu posso, primeiro, vir aqui no painel, no menu Layer, e selecionar, cadê você, criança? Aqui, ó, Layer Style. E aí você tem todos os estilos de layer que você pode aplicar. Se você clicar em qualquer um deles, não importa, ele vai abrir a mesma janela. Então, por exemplo, vou clicar aqui no primeiro. Ele vai abrir essa janela e, tá vendo que aqui está selecionado? Todas as outras opções, deixa eu cancelar aqui e te mostrar, ó, são essas outras opções que estão aqui. Por exemplo, ó, não tem o Drop Shadow? Vou clicar aqui, ó o Drop Shadow aqui. Aí você pode clicar e selecionar o Drop Shadow, tá? Vou cancelar. Outra opção, você vem na tua camada, aqui nessa parte cinza, e dá duplo clique. Deu 2 cliques, ele também vai abrir o mesmo painel, vou cancelar, e tem a opção que eu particularmente mais uso, que é clicar nesse F de X. Quando você clica nele, você já tem algumas opções aqui, clica nessa opção e ele abre também o mesmo painel. Eu particularmente, normalmente trabalho com F de X, mas a maioria das pessoas trabalha com duplo clique. Eu não gosto do duplo clique, sei lá porque eu me acostumei com F de X e assim eu vou usar o F de X, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai ver um pouquinho dessas opções e como que trabalha. Eu vou dar uma passada rápida, tá? Porque isso daqui é muito de você ir clicando e mudando, ficar brincando, mexendo para ver se você chega no efeito que você quer. Eu vou dar só uma passada geral, só para você ter uma noção de como que se trabalham com esses painéis. Se você perceber, tem alguns que tem muitas opções, tem painéis que tem uma opção, né, uma, duas opções, mas você vai conseguir criar vários efeitos bacanas aí, tanto na layer quanto no texto. Então vamos começar a ver os estilos de camada. Aqui, tudo que eu vou fazer no texto, eu posso fazer também na imagem, tá? Eu vou fazer algumas coisas no texto, vou fazer algumas coisas na imagem para você ver a diferença. Vou dar um Ctrl 0 aqui, só para a gente aumentar um pouquinho. E aí você pode, que nem eu já tinha falado, dar um duplo clique na camada que você quer aplicar. Você pode vir no F de X, eu vou vir aqui no F de X, tá? E vou nesta opção aqui, Bevel Emboss. Então, quando você clicar aqui, vai abrir uma janelinha. Olha só o texto como já mudou. Se você quiser ver o antes e o depois, você pode clicar nesse botãozinho Preview. Olha lá, o texto normal e aqui um texto que ele tem uma sensação de ser tridimensional. Então vamos ver as opções que a gente tem aqui nesse Bevel and Emboss. A gente tem o estilo, que você pode escolher aqui, qualquer um desses estilos. O mais fácil é você clicar e ver o resultado. Tá? Ó. Eu gosto mais do Inner Bevel. Eu acho que dá um efeito bem legal. Aqui você tem a técnica, que aqui é um efeito mais suavizado, aqui é um efeito mais marcado, e esse daqui que é um pouco mais
suave em relação ao hard, tá? Aqui você tem a profundidade, então conforme você aumenta ou diminui, você pode configurar o quão intenso que vai ser esse bevel. Então você pode configurar aqui a porcentagem e selecionar se você quer de cima a direção up, né, que seria cima, down, que seria baixo. Então você pode ver a diferença clicando aqui, você já vai vendo o resultado. O size, que seria o tamanho. Então se você deixar muito grande, esse bevel se perde, tá? Muito pequeno que eu digo assim, 0 você não vai ter nada. Então você vai configurar aqui o tamanho que você quer. E aqui seria a suavidade. Tá vendo que, por exemplo, aqui está bem marcado? Se você aumentar esse soften, ele vai dar uma suavizada. É como se fosse dando uma arredondada. Aí, aqui a gente tem algumas opções. Por exemplo, que nem o ângulo, que você pode clicar aqui, ó, nesse desenho. Você pode também clicar e arrastar. Então você vai configurar o ângulo e o grau. Aqui a gente tem o tipo de contorno, então você tem alguns modelinhos. Conforme você vai selecionando, você vai vendo os efeitos mudarem um pouco. Tá? Então tem alguns efeitos bem legais aqui, dependendo da sensação que você quer causar. O padrão é esse primeiro aqui. Aqui a gente tem o tipo de mesclagem. Então, por exemplo, Color Dodge, Overlay, Soft Light, Pin Light. Então você vai tendo alguns tipos aí diferentes. Tá vendo? Ó. Você pode também definir a opacidade. E você pode aqui também trabalhar com a parte das sombras. Então aí você pode escolher. Bacana. Aí eu fiz todas essas mexidas e agora eu não sei qual que era a configuração original. Como que eu faço? Eu posso clicar nesse botão, ó, Reset to Default. Clicou aqui, ele volta para as configurações padrão desse Bevel and Emboss. E aí você pode começar a mexer de novo e ajustar aí do jeito que você quer. Ainda dentro aqui do Bevel and Emboss, você tem aqui o contorno e a textura. Então você pode aplicar, por exemplo, um contorno. Como que eu faço para mudar de opção aqui? Basta você dar um clique nessa opção, ele já vai abrir o menuzinho. E clicando aqui na caixinha, você habilita e desabilita, sem entrar nas opções. Tá? Então, por exemplo, ó, se você clicar aqui em contorno, você pode definir o contorno dessa sensação aí tridimensional. Tá vendo? Ó? Aqui ele criou um contorninho. O padrão é esse primeiro. E aqui em textura, você pode adicionar, ó, olha que legal, você pode adicionar uma textura qualquer, tá? Você pode criar a sua própria textura, ó. Por exemplo, eu posso adicionar a árvore, posso adicionar os pontinhos. Você define a escala, então se vai ser uma escala menor ou se vai ser uma escala maior. Você consegue definir isso e consegue definir também a profundidade dessa textura. Aí você ajusta aqui do jeito que você quer. Gostou? Clica em OK e está pronto, está aplicada a textura. A textura não, está aplicado o estilo, né? No caso a gente aplicou a textura, aplicou o bevel e tal. Você vai ver que depois que você faz essa aplicação, na camada vai aparecer aqui Effects e depois aparece o que você aplicou. No caso, a gente aplicou esse daqui. Você pode ocultar esse efeito clicando aqui no olhinho, ou você pode ocultar só um efeito. No caso, se você quiser, óbvio, né, tudo depende da sua necessidade, você pode aplicar vários efeitos em uma mesma camada. Se você não gostou disso daqui, ou se você quiser alterar esse efeito aqui, por exemplo, essa textura, não gostei da textura, quero tirar a textura, como que eu faço? Você pode simplesmente clicar aqui, por exemplo, em Effects, dar duplo clique, ele vai abrir de novo o painelzinho, e aí você vem aqui e faz as mexidas que você quiser. Por exemplo, vou tirar a textura, vou tirar o contorno, vou deixar só esse daqui, aí eu vou mexer um pouquinho aqui, vou mexer aqui, vou mudar um pouquinho o ângulo, por exemplo. Tá? Vou dar um OK, pronto.
Precisou mexer, dá um duplo clique de novo, você abre de novo o painelzinho, clica aqui na opção que você quer mexer, faz as alterações e dá um OK. A próxima opção que a gente vai ver, eu vou aplicar também aqui na camada de texto, tá? Então, eu vou, embora já tenha aplicado alguma coisinha lá, né? No caso, a gente já fez a aplicação desse estilo, eu vou adicionar mais um estilo. Então, eu posso vir aqui no F de X e clicar em Stroke. Automaticamente, ó, ele já acrescentou o Stroke aqui. Você também poderia dar um duplo clique aqui, por exemplo, em Effects, ele também vai abrir essa janelinha. Então, o que faz o Stroke? O Stroke, na verdade, é um contorno. Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar a cor do meu Stroke. Por exemplo, eu vou colocar um vermelho aqui. Vamos colocar um vermelhinho aqui. Vou dar um OK. Ó, tá vendo que já apareceu aqui um contorno em vermelho? Você pode definir o tamanho desse contorno por esse slider. Então, é óbvio, né? Se você colocar muito grande, ele vai preencher no caso aqui, o nosso texto completamente. Então, eu vou deixar um stroke aqui mais fininho. E você pode ajustar a posição. Você pode dizer, olha, o stroke é no inside, no outside, quer dizer, dentro, fora ou no centro. Ah, como que funciona isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o stroke agora daqui. Vou dar um OK e vou aplicar o stroke aqui no carro. Então, eu vou clicar nessa camada, vou no F de X, Stroke. Então, vamos ver como que vai ficar. Ó. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, peraí. Deixa só dar um Ctrl mais aqui, que aí vai ficar mais fácil de você entender. Então, vamos lá. F de X, Stroke. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ele está aplicando esse Stroke. Vamos só colocar ele um pouquinho mais grosso para você entender melhor. Aqui, ele está aplicando dentro, quer dizer, ele está pegando a partir da borda da imagem e está colocando esse stroke para dentro, nesse tamanho que você configurou. Se você quiser deixar no outside, o que ele faz? Ele vai deixar a imagem inteira e o stroke vai por fora. Tá? Se você quiser, você também pode colocar no centro. Então, ele vai colocar aqui uma parte do stroke para dentro da imagem, uma parte para fora da imagem. Aí você pode trabalhar também com a opacidade. Ó. Você pode definir a opacidade desse stroke, independente se está no outside, no inside, você consegue trabalhar com isso. Por exemplo, eu posso trabalhar com o Blend Mode aqui de Multiply. Tá? Então, você consegue definindo aí o seu stroke, você consegue brincar com o seu stroke. E você também consegue colocar um gradiente. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar esse gradiente aqui, esse azul com amarelo. Vou dar um OK e vou selecionar o ângulo. Olha lá, tá vendo? Ele vai ficar inclinado. E aí você também pode selecionar se é radial, você consegue mudar o tipo. É lógico que nem sempre vai funcionar, dependendo de como foi configurado o gradiente. Você consegue mudar o tipo do gradiente, consegue trabalhar com o reverse, quando for um linear de uma cor para outra. Se você não gostou disso daqui, não sabe como volta para o original, você clica aqui em Reset to Default. Se você gostou desse stroke, você vai dar um OK e pronto, já está aplicado. Agora eu vou aplicar aqui nessa imagem o Inner Shadow. Então vamos lá no F de X, Inner Shadow. Se você tiver com dificuldade para enxergar, você pode desabilitar o stroke. Eu vou desabilitar aqui porque senão não vai dar para você perceber a diferença, tá? Eu vou deixar aqui o Inner Shadow ativo, então você vai clicar nesse quadradinho. E aí você pode, eu vou colocar também uma opacidade um pouco mais forte aqui, para você enxergar melhor. E aí você pode fazer as configurações por aqui. Você tem a configuração do ângulo, você tem a configuração da distância, ó, tá vendo o que acontece? É isso que faz o Inner Shadow. Você tem esse choke, que ele vai deixar um pouco mais marcado, um pouco menos, e você também tem o size, que seria essa fumacinha que se forma. Tá? Para não ficar tão marcado, você pode deixar mais para cá. E aí você faz o ajuste desse choke, que ele vai deixar mais ou menos intensa a sua... fugiu o nome. A sua sombra, né? Essa sombra interna. Você também pode mudar aqui. Você pode clicar aqui, escolher um outro modelinho. Tá? O padrão normalmente é esse daqui.
Você pode mudar a cor, se você quiser colocar uma outra cor, não tem problema, ele vai aplicar. O padrão é você trabalhar ou com preto ou com cinza, tá? Que é a ideia de sombra mesmo. Deu um OK. Você pode configurar aqui o ângulo, ó que legal. E aí você também tem uma opção que é essa daqui, ó. Use Global Light. O que faz isso daqui? Não sei se você percebeu, conforme eu fui clicando, você percebeu que aqui mudou? Embora eu esteja trabalhando nesta camada, nesta layer, embaixo, conforme eu clico aqui, ele vai mudando. Por quê? Porque isso daqui é a direção da luz. Então, aqui é como se eu tivesse uma luz vindo de baixo, nesse sentido aqui, ó, no sentido que está esse tracinho. Então, a luz está vindo daqui, ó. Então, imagina que aqui eu tenho uma luz, ela bate e está fazendo essa sombra. Ó. Aqui a luz está vindo de baixo, então está iluminando aqui, em cima está fazendo uma sombra. Se eu colocar, por exemplo, vindo aqui de cima, ó, iluminou aqui em cima, embaixo fez sombra. Aqui é como se batesse e fizesse uma sombrinha aqui nessa borda. Ele vai fazer, conforme você mexe aqui, ele vai fazer a alteração em todo mundo. Todo mundo que tiver um estilo aplicado, ele vai fazer essa alteração. Se este quadradinho aqui estiver marcado, se você estiver trabalhando com uma luz global. Você não precisa trabalhar com luz global, você pode trabalhar com uma luz específica só para esta camada. Então, se você desabilitar aqui, você vai ter uma luz só para essa. E aí, se você mexer aqui no ângulo, ele vai mexer só nessa camada e não vai interferir na outra. Se você quiser que mude todo mundo, aí beleza, você deixa aqui ativado, mexeu em um, mexe em todas as outras camadas que você tenha aplicado um estilo que dependa dessa luz global. Vou dar um OK agora, pronto, está aplicada aqui a minha sombrinha.